Olá, paz! Eu estou aqui para responder algumas das perguntas que me foram feitas a respeito dos traços de caráter. E a pergunta de hoje que eu estarei respondendo é: como lidar com o traço de caráter psíquico na infância? Então, esse traço de caráter é formado ali no período em que a criança aprende a manipular coisas e objetos. E também ela começa a lidar com a psicopatia. Não estou falando da patologia, não, mas desse sentimento, dessa atitude de egocentrismo e também de não saber lidar com comportamentos afetivos, com a empatia, com colocar-se na situação do outro. É o período em que a criança é egoísta, aprende que tudo, acredita que tudo é dela e pensa só nela. Ela tem um pouco de comportamento antissocial. Não pensa no outro, não quer o outro. É quando ela quer o brinquedinho só para ela, não quer compartilhar com um amiguinho. Quando ela não quer afeto, não quer beijar aquele tio, aquela tia que vem visitar e a mamãe fala, dá um abraço, beija o titio, a titia. E aí ela é obrigada. O que você precisa fazer é ter cuidados para lidar nesse período da criança, para que ela não se sinta tão manipulada, que ela perceba de que ela precisa usar de artifícios para poder a vontade dela ser respeitada. Então é um período em que você precisa ter muito diálogo, explicar o certo, o errado, sabe? Você acredita que as crianças não entendem nada, mas elas entendem sim. E ainda que os comportamentos delas na fase da infância não demonstre esse conhecimento, mas quando ela se tornar um indivíduo adulto, o biógrafo automático que ela tem na memória, sabe? Aquele computador onde foi armazenado todas aquelas informações, ela vai ter como buscar nessa memória as soluções para os seus problemas. Lembrando que tudo depende da interpretação da criança. Então, você precisa fazer o seu melhor, dar atenção, sabe? Não ser tão restritivo com coisas que não vão causar nenhum dano. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para você entender melhor. A criança está ali querendo tocar em um vaso de louça que está na estante. Aí o pai, a mãe, aquele adulto que toma conta da criança naquele momento ali, naquela fase, aquele período de formação em que ela está aprendendo a manipular, fala, não toca aí, não, sabe? Dá aquele grito com a criança e simplesmente não deixa ela tocar. O melhor a se fazer é pegar aquela criança, talvez no colo, ou aproximar-se e dizer, você quer tocar nesse vaso? Esse vaso é de louça e ele quebra, mas a mamãe vai pegar e vai deixar você tocar. Você pega o vaso na mão e deixa
deixa a criança tocar e você explica para ela que é de louça, que é pesado e que pode cair e quebrar. Mas ela teve a experiência de tocar e tudo que ela queria era tocar, era manipular aquele objeto. E às vezes a gente é tão restritivo, sabe? Causa tanto embaraço, tanta dificuldade por uma coisa tão mínima. Ela só queria tocar. Então esse é um exemplo que eu estou dando de situações que você pode muito bem contornar para que uma traumatização não se instale ali na cabecinha dessa criança e ela venha se tornar um indivíduo, sabe, com os defeitos do traço de caráter. Ela pode muito bem aprender a utilizar mais as qualidades. Se uma criança não quer dividir o brinquedo com um amiguinho, você tem que ver um todo, não é nem tomar da mão dela, dá para ele porque é menor, porque isso não, se o brinquedo é dela, você tem que explicar, o brinquedo é seu, né? Você brinca e depois você empresta um pouquinho também para o coleguinha, é tudo o diálogo. O que acontece é que temos responsáveis, pais, orientadores, totalmente alheio ao dano que pode causar em uma criança nesse período e tornar um indivíduo totalmente desequilibrado, sabe? Que deixa fluir mais os defeitos do traço de caráter do que suas qualidades, por coisinhas mínimas e simples que poderiam ser remediadas nesse período. Lembrando que tudo depende da interpretação da criança. Faça o seu melhor, mas entendendo melhor a formação desses traços de caráter, você pode causar menos dano a uma criança e mais tarde a um indivíduo adulto. Respondido? Tchau!